Olá, vamos aqui à nossa primeira dúvida da disciplina de Estatística Aplicada. E aqui é uma questão que refere-se a medidas separatrizes. Você tem aqui um conjunto de dados que é apresentado na sua forma tabulada e agrupada, né? Quer dizer, nós temos uma tabela de frequências e, além do mais, aqui há um agrupamento de valores em classes. Então, a nossa variável x, né, os nossos xis, eles vão ser extraídos aqui dessa coluna. Aqui refere-se a notas, né, de uma sondagem eleitoral de avaliação do governador Maciel. E tomando-se esses dados por base, calcule aqui qual será o segundo quartil, que é o Q2, o sexto decil e o 72º percentil ou centil, é o P72. O que significam essas medidas e como calcular numa situação em que os dados são apresentados dessa forma, dados tabulados, agrupados em classes. Bom, primeiro aqui entender, né, o que é, por exemplo, esse segundo quartil. O segundo quartil é uma medida que coincide com outra medida conhecida, que é a mediana. O primeiro entender o que é um quartil. Você tem aqui um conjunto de dados num gráfico, né? E você pode estar interessado por algum motivo, isso tem diversas finalidades e situações práticas em que isso se mostra útil, dividir em porções, né? Você tem aqui a sua variável. Nesse caso, nesse nosso exemplo, são as notas atribuídas, as avaliações atribuídas ao governador Maciel. Você pode estar interessado em definir, em obter uma informação do tipo assim: olha, 25% das pessoas entrevistadas avaliaram com nota inferior a 2, por exemplo. Estou chutando esse valor sem ainda me basear na tabela. Então, o 2, a nota 2 aqui, seria, nesse caso, o nosso primeiro quartil. Por quê? É uma nota, né, um valor aqui de nota que vai, só para não ficar tão desproporcional, embora aqui isso não é o mais importante no momento, essa nota 2 define que 25% das notas atribuídas ao governador Maciel são menores que 2, ou menores ou inferiores a 2, aí tanto faz colocar ou não igual, porque se trata de uma variável contínua. Perfeito? Então, 25% a gente sabe que é um quarto do todo. Daí o termo quartil. Nós temos 3 quartis. Cada um deles separa, ajuda a separar, determina aí uma nova porção de 25% do todo. Então esse primeiro quartil, eu vou até tirar aqui a nota 2, porque foi um valor que eu chutei, né? Esse primeiro quartil a gente chama de Q1. Ele separa os 25% dos dados, né, inferiores, menores, dos 75% superiores. O segundo quartil vai definir aqui uma nova porção de 25%. Então, esse segundo quartil, que é o que pede ali no exercício, ele define o que? Olha, 50%, né, dos valores do conjunto estão abaixo do Q2, né, os outros 50% acima. E o Q3 justamente vai definir o que? 75% está abaixo dele e 25% está acima. Portanto, nós temos 25% em cada parte, em cada porção aqui. Ok? Quer dizer, nós precisamos de 3 valores para, né, 3 divisões aqui para poder ter 4 partes. Então, são 3 valores que dividem. Da mesma forma, os decis, né, eu tenho 9 para dividir em 10 partes. É o D1, D2 até o D9. E a mesma ideia para os percentis ou para os centis, em que eu vou do P1 até o P99. Consigo dividir em 100 partes iguais. Então, você quer uma informação do tipo 80% dos valores estão abaixo de um determinado valor aqui, que é o que? O P80, o percentil 80. 80% abaixo, consequentemente 20% acima. Perceba que são medidas estatísticas de mesma natureza, né, praticamente de mesma utilidade, e a forma de cálculo de cada uma delas também não difere
quase nada, né, a não ser pelas quantidades, pelas partes. Então vamos ver aqui como que eu posso calcular, como que eu posso responder aqui a esses 3 itens. Na verdade, você entendendo aqui o primeiro, a letra A, os outros 2 vão ser bem tranquilos, tá? Vamos perder mais tempo aqui no cálculo do que 2, eu vou explicar com mais detalhes. Então vamos lá. Então vamos ao cálculo. A tabela aqui ela apresenta essas notas de avaliação, né, nessa sondagem eleitoral com relação ao governador Maciel. Temos aqui 2 indivíduos, então essa daqui é a frequência simples. Nós temos aqui 2 indivíduos que avaliaram com nota de 0 a menos que 10. A gente não sabe exatamente quais foram essas 2 notas, só sabemos que elas estão nesse intervalo. Foram 4 de 10 a menos que 20 e assim por diante, até chegar aí na última classe de 90 a menos que 100. Aqui do lado a gente tem as frequências acumuladas, né? Por que elas estão aqui? Por que eu coloquei uma coluna de frequência acumulada? Aliás, essa coluna já estava ali no exercício. Porque é importante para o cálculo do Q2, aliás, não só do Q2, de qualquer medida separatriz, dos quartis, decis e percentis. Então o 2 aqui significa que 2 pessoas avaliaram com nota menor que 10, ok? 2 mais 4, 6 avaliaram com nota menor que 20, lógico, essas 2 pessoas mais essas 4. Foram 11, 6 mais 5, que avaliaram com nota inferior a 30 e assim por diante. O Q2, então aqui a gente vai responder ao item A, o Q2 ele coincide com mediana, então se você já estudou a mediana para essa situação, você vai perceber certa semelhança entre fórmulas e maneira de cálculo. Acontece que o cálculo, o valor obtido, ele não vai ser um valor exatamente igual ao que se tem no conjunto original, porque quando você agrupa valores como aqui, você perde um pouco de informação. Por exemplo, foram 2 notas de 0 a menos que 10, quais são exatamente a gente não sabe. Então é um valor aproximado aqui que a gente vai obter. E o Q2 é aquele que divide 50%, né, para cada lado, como é o segundo quartil. 50%. Nós temos um total, o nosso N aqui é 80. Pela última coluna, pela última linha da coluna das frequências acumuladas, você tem o N, né? O N que é a mesma coisa que o somatório de todas as frequências simples. Se você somar todos os valores de frequência simples, você vai ter o valor 80 aqui no final. Correto? Bom, pensa bem, de 80 valores, se eu dividir, né, em porções de 4, ou em 4 porções, melhor dizendo, quanto que eu vou ter em cada um? Então você vai pegar esse N aqui, no caso do quartil, e dividir em 4. Né? Vai dar, no caso, o N é 80, dividido por 4, cada porção de 20. Correto? Então cada pedacinho, cada quartil que nós temos aqui vai ter que ter 20 elementos. Como é o segundo quartil, aí você pode adaptar, inclusive, essa fórmula. Tá? Como se trata do segundo quartil, você pode colocar um 2 aqui. Né? Tá aqui, ó, 2 vezes 80 sobre 4 e já chegar diretamente aqui. Dá 2 vezes 80, 160. Divide por 4, dá 40. Quer dizer, o segundo quartil ele vai definir, ele vai separar os 40 primeiros valores dos 40 últimos. Ok? Então, para você saber aí, né, a posição, ou o elemento, melhor dizendo, de cada quartil, nesse caso, tá, o Q1, o Q2 e o Q3, eles não precisam estar à mesma distância, tá? Eles precisam conter a mesma quantidade de elementos. Tá? Então, nós temos que ter 20 elementos aqui, agora não estou mais falando em percentual, mas sim em número de elementos baseado nesse conjunto. Tá? Cada pedaço tem que ter 20. Ok? Então, para você achar a posição do primeiro quartil, é 1 que multiplica n sobre 4. Para o segundo quartil, é 2n sobre 4. E para o terceiro quartil, é 3n sobre 4. Você faz esse cálculo, n sobre 4, como eu fiz inicialmente. Tá? Se é o primeiro, n sobre 4, 80 sobre 4 dá 20. Então, se é o primeiro, é 20. Se é o segundo, 20 mais 20. Se é o terceiro, 20 mais 20 mais 20, 60. Ok? Tá, então, nós definimos aqui a posição,
né? É uma espécie de posição do segundo quartil. É o número da observação, observação de número 40. Tá? Se a gente fosse considerar valores discretos, estaria entre a posição 40 e a posição 41. Aqui são dados contínuos, você pensa aí numa reta aí, né, de 0 a 80, quem vai estar bem no meio é o 40. Então, onde está a observação de número 40? Primeira coisa que você tem que fazer para poder depois calcular, a gente já vai ver a fórmula, para poder calcular o Q2, tá? É achar essa posição 40. Bom, aí a frequência acumulada ajuda. Por exemplo, você tem aqui, vamos analisar só para eu explicar melhor. Analisa esse 28. Não é ele que eu quero ainda, tá? O que ele significa? Significa que 28 pessoas avaliaram com nota inferior a 60 o governador Maciel. Tá? 28 ainda não é a posição que eu quero. 35 também ainda não é, não chegou no 40. Agora, quando vem para o 45, passou do que eu queria. Então, onde que está a posição 40? Está exatamente nesta classe aqui, porque as 35 menores avaliações estão todas, naquelas abaixo de 70, estão todas nessas classes aqui, olha, né? Dessa classe de 60 a menos que 70 para baixo. Aqui eu estou indicando para cima, né? Porque para cima que estão os menores valores, para baixo no sentido de menores valores. Então, a posição que a gente quer, a posição 40, ela está nesta classe aqui, ok? Então a gente diz que essa é a classe quartílica que nos interessa, a classe do segundo quartil. E é sobre seus valores que eu vou me basear, ok? Então o primeiro passo é esse, definir a posição e a classe onde está essa posição, esse número de observação na ordem que nos interessa. Então aqui é simples, né? Vai caminhando aqui pelas frequências acumuladas até chegar nesse valor, se ele aparecer exatamente, ou ultrapassar esse valor. Ultrapassou, é ali a classe que nos interessa. Vamos então ao cálculo. Bom, a fórmula para o Q2, eu vou colocar aqui, mas vou explicar o porquê. É o limite inferior da classe, ok, a gente achou a classe aqui, que é de 70 a 80, então é 70, mais alguma coisa. Essa alguma coisa é que é a questão. E aqui tem que se estabelecer uma proporcionalidade, né? A posição 40, que a gente já viu, que é a posição desse segundo quartil, dentro da classe, né, qual é o seu equivalente? Bom, vamos lembrar que essa classe aqui, ela começa no elemento de posição 36, depois 37, e assim, né, 36º, 37º, 38º, e assim vai até o 45º. Perfeito. A posição 40 está em algum lugar aqui. Se ela estiver mais próxima do primeiro valor, o segundo quartil, o Q2, né, vai estar mais próximo de 70. Se estiver mais próximo do último valor, né, significa que vai estar mais próximo, o Q2, de 80, do limite superior. Se estiver bem no meio, você já pode prever aqui que é 75. Tá? Então aqui a gente vai estabelecer uma proporção. Essa proporção aqui ela é calculada de que forma? Bom, você vai fazer 2n sobre 4, que é o termo que a gente já calculou lá atrás para achar a posição. Isso daqui vai dar, né, 2n sobre 4 vai dar 40. Tá? Então, é a posição 40 menos o quê? O F maiúsculo, o F ante. O que é o F ante? A frequência acumulada anterior, é o 35. Então, exatamente, ele vai fazer o que nessa parte da fórmula? Pegar o 40, subtrair 35. Né, para saber, olha, quantas posições, né, qual é a posição, melhor dizendo, dentro da classe do segundo quartil. Porque no conjunto eu já sei que é a 40ª, tá, ok? E depois ele divide pelo F da classe quartílica, pelo F simples, né, frequência relativa, frequência absoluta simples, que é esse 10 aqui. Então aqui fica estabelecida a proporção. Depois multiplica pela amplitude, que a gente vai chamar de H, amplitude da classe. O que é a amplitude da classe?
é o tamanho da classe, não em número de elementos, tá? Mas em extensão. De 70 a 80, quanto é que dá? Dá 10, numa variação de 10 pontos. Coincidentemente aqui também é 10, mas isso é uma coincidência. Perceba que todas essas classes aqui têm amplitude, todas têm amplitude igual a 10, porque se você pegar o maior valor de cada classe e subtrair o menor, né, o resultado é sempre 10, ok? Então esta é a fórmula. O que muda na fórmula, por exemplo, para o terceiro quartil, é que no lugar de 2 aqui, você coloca 3. Depois eu vou colocar a fórmula de maneira geral. Ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente ter espaço. Agora eu vou calcular, né? Substituir os valores aqui. Então, para calcular esse Q2, eu já falei que o limite inferior é o 70. 2n sobre 4, se você quiser calcular aqui, ó, 2 vezes, está calculado lá antes, né? Mas só para lembrar aqui, 2 vezes 180 dá 160, divide por 4, isso é só para achar aquela posição 40 que a gente já encontrou. Então aqui fica 40, menos frequência acumulada anterior é 35, está aqui, ok? Sobre a frequência da própria classe, frequência simples, é esse 10, multiplicado pela amplitude, 80 menos 70 é a amplitude dessa classe. Mas é sempre igual, como você falou aqui, é 10? Nem sempre, né? Convém que você tenha classes de mesmo tamanho, mas há levantamentos em que isso não ocorre. Então você tem que calcular a amplitude daquela classe especificamente, que vai dar 10 aqui também. Aí é uma questão de fazer conta, você já pode cancelar aqui 10 com 10, né? Vai ficar Q2 igual a 70 mais 40 menos 35 é 5, portanto 75. Já dava para prever que era 75, porque a posição 40, né, se você considerar de 36 a 45, é exatamente a posição central. Então a metade de 70 a 80 é o 75. Esse é o Q2. Ok? Você pode estabelecer aqui de forma geral, como fórmula para quartis, o seguinte, olha, Q1 ou QI, né, é igual a limite inferior mais I que multiplica N. Perceba que aqui eu usei o 2. Por quê? Porque eu estou calculando o Q2. Aqui é um QI, né? Pode ser Q1, Q2 ou Q3. Dividido por 4, menos a frequência anterior, acumulada, sobre a frequência da própria classe, frequência simples, multiplicado pela amplitude. Então esta aqui, olha, é a fórmula geral para quartis. Ok? E você vai perceber, agora a gente vai calcular, né, a letra B, que é o D6, isso daqui tudo foi letra A, né, o segundo quartil. Você vai perceber que a fórmula é praticamente a mesma. O que vai mudar? Aqui, ao invés de 4 partes, vão ser 10, porque eu vou estar falando em decil. E percentil vão ser 100 partes. Então vamos lá para o cálculo do D6 e depois do P72. Letra B é o D6. Ok? Bom, a fórmula geral para cálculo de decil. Então qualquer decil, o DI, né? Pode ser D1, D2, D3 até D9. É limite inferior da classe mais I. Então, o número que você põe aqui, você vai pôr aqui. No nosso caso, esse I é 6. Tá? Então, I que multiplica o N que a gente já viu que é 80, somatório das frequências simples. I que multiplica N, sobre 10 agora, porque são 10 partes, menos a frequência da classe anterior, sobre a frequência simples da classe em questão aí, multiplicado pela amplitude da classe. Está vendo aí que é a mesma fórmula dos quartis praticamente, só trocando aqui 4 por 10. Então, no caso do D6, vai ficar, bom, primeiro, qual é a classe em que está o D6? Pega essa expressão aqui, isso daqui, olha, e calcula antes de aplicar a fórmula. Então, no nosso caso aqui, né, se eu quero o D6, eu estou considerando que meu I é 6. O meu N, nós já vimos aqui, ele é 80.
Então você vai fazer I que multiplica N sobre 10, ou seja, 6 que multiplica 80 sobre 10, dá para cortar 0 com 0 aqui, 6 vezes 8, 48. Então, o sexto decil ocupa a 48ª posição. Tá? Onde é que está a 48ª posição? Aqui no conjunto. Vamos lá, vamos pelas frequências acumuladas. Vamos caminhando aqui até encontrar o 48. Bom, não chegou no 48 ainda. Aqui é 45. Aqui passa. Né? Se aqui passou, é porque a posição 48 está na classe de 80 a 90. Porque a classe anterior vai só até o 45. E essa classe, né, acumulada, ultrapassa 48, vai até 70. Então, a posição 48 está aqui, exatamente nessa classe. Aqui é bem evidente, né, que 48 está muito mais próximo de 45 do que de 70. Então, eu já posso prever que o meu sexto decil vai estar muito mais próximo de 80 do que de 90. Ok? Bom, então o limite inferior é 80. Mais I vezes N, né, I vezes 6, ou melhor, 6 vezes N, 6 vezes 80 sobre 10, já calculamos aqui, é 48. 48 menos a frequência acumulada anterior, 45. Vai dar 3, né? Significa que esse sexto decil ocupa a terceira posição nessa classe, de 80 a 90. Aí divide por 10, perdão, por 10 não, divide por 25, porque são 25 elementos aqui nessa classe. O resultado você multiplica por 10, que é a amplitude da classe. Ok? Então, o meu D6 vai ser 80 mais, aqui é 3, que multiplica 10, eu já posso fazer, ou deixa assim, 3 sobre 25, que multiplica 10. 30 dividido 3 vezes 10, 30 dividido por 25, que dá 1,2. Então, é 80 mais 1,2. Logo, nosso D6 vai ser 81,2. Essa nota define, né, exatamente separa aí os 60% menores notas das 40% maiores, porque é o D6, 6 décimos, 60%, 60 centésimos, né? Ok? E agora vamos calcular finalmente o P72, usando uma fórmula muito parecida com essa. Letra C, o P72. Então, nós temos aqui o I, né? Nosso I é 72, tá? O nosso N, a gente já sabe que é 80, tá? E calculando então a expressão I vezes N, só que agora é sobre 100. Cada porção, né, que o percentil vai dividir é 1%, é a centésima parte. Então, nós vamos fazer aqui I 72, que multiplica 80, que é o N, e vamos dividir por 100. Você já pode cortar aqui 0 com 0. Tá? Então, vai dar 72 vezes 8 dividido por 10. 72 vezes 8 dá 576. Aqui você vai dividir por 10, vai dar 57,6. Esse é o resultado dessa expressão. Tá? Bom, não tem uma posição quebrada assim, não tem problema, isso é para a gente poder agora utilizar na fórmula. Mas dá para também localizar onde é que está o 57,6. Também essa classe, né? Porque até 45 ainda não chegou no valor que a gente quer, 70 ultrapassou. Então, a classe também é a de 80 a 90. Então, agora vamos para a fórmula. O percentil, a fórmula geral do percentil, é como a fórmula dos quartis, dos decis, só que aqui é I que multiplica o N sobre 100, só aí que muda. Frequência acumulada anterior sobre a frequência simples da própria classe vezes a sua amplitude. Então, nesse nosso caso, né, do P72, limite inferior 80, mais o resultado dessa expressão aqui, que seria 72 vezes 80 sobre 100, nós já calculamos e vimos que deu 57,6,
menos frequência acumulada anterior é o 45, menos 45, sobre a frequência da própria classe, é o 25, multiplicado pela amplitude, que é 10. Então, o P72 vai ser a última coisa que a gente vai fazer é somar com esse 80 o resultado que nós temos aí. Então, agora vamos fazer as contas. Nós fazemos 57,6 menos 45, o resultado é 12,6, você já pode multiplicar por 10 e dividir por 25. Está aí 5,04, esse é o resultado que vai aqui, 5,04, basta somar 80, então vai dar 85,04. Essa nota é exatamente aquela que define que 72% dos eleitores, aí, dos participantes da pesquisa, né, atribuíram nota menor ou igual a 85,04, 85 praticamente. Os outros 28% acima dessa nota. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.